já disse aqui para vocês que a decisão do ministro é uma medida extrema. A decisão de suspender o X. Eu considero uma medida inaceitável, do ponto de vista cidadão. Mas a gente precisa registrar também o caráter confuso da decisão. E é importante frisar o caráter confuso, porque a confusão mostra, ou demonstra um certo desleixo do ministro. E é um desleixo autorizado pelas liberdades autoritárias que ele tem, o que ele se deu, certo? É por dizer que a decisão confusa de Alexandre de Moraes sobre X e VPN expressa a onipotência do juiz. Expressa a onipotência dos seus inquéritos. Alexandre de Moraes está autorizado a tudo isso pelos seus pares. E estando autorizado, como está, toma decisões sobre coisas que ele absolutamente desconhece. Essa é a razão para aquela decisão sobre VPN. Então, a decisão por suspender o X. Suspende o X por quê? Qual é a argumentação? Diz respeito à lei brasileira. Falta, tem de ter mesmo, segundo o Código Civil, falta de representação formal no país. Não cumpre a legislação brasileira. Então, o ministro, e ele dirá que várias providências foram tomadas, várias maneiras alternativas foram procuradas. A gente tem pouca informação, porque, ademais, esses inquéritos xandônicos são sigilosos. Suspende o X. É uma medida extrema. Ao suspender o X, o ministro Alexandre de Moraes pune o usuário do X. Para punir o X, para punir Elon Musk, que não está nem aí para o Brasil, que não está nem um pouco preocupado com a democracia aqui ou em qualquer outro lugar, que é um autoritário. Nessa disputa aí faltam democratas, né? Mas, objetivamente, a medida extrema de Alexandre de Moraes ao suspender o X pune o usuário. O Channel d'Etude diz aqui, o usuário da droga X. Sim, para muita gente. Viciante, tudo mais. Tóxico. Para muitas outras pessoas, útil. Meio de informação, meio para selecionar informação, meio para trabalho, para divulgação do trabalho. Decisão extrema. Ao que se somará, e aí vem a natureza confusa da decisão, aquele item 2 da decisão, são 51 páginas, a decisão de proibir o VPN. De proibir VPN. Uma segunda camada de decisão extrema, e uma segunda camada, uma camada adicional, sobreposição de punição ao usuário. Porque é óbvio que o ministro não sabia o que estava fazendo. Daí porque recuaria na sequência. Tão autorizado a fazer o que quiser pelos seus pares, e não mediu as consequências. Então, proíbe o X,
suspende o X, pune o usuário do X. É uma decisão extrema, a meu ver, desproporcional. Já expliquei na sexta-feira. Mas circunscrita, digamos assim, ao X. Não satisfeito, vem a segunda camada de decisão. Essa relativamente aos usuários de VPN, que não são necessariamente usuários do X. Muita gente usa VPN para várias outras funções. Ele tem uma outra natureza essencial de uso que não essa para burlar proibições e facilitar acessos ao X. Isso é uma funcionalidade do troço, mas não é só razão de existir. Mas o ministro, na sua primeira decisão, toma decisão drástica proibindo VPN, punindo consumidores, usuários vários, sem qualquer notificação, que não estavam, não estão. Está todo mundo nesse inquérito, né? Todo mundo contido, potencialmente contido nos inquéritos xandônicos, mas essa segunda camada, não satisfeito com a primeira, uma segunda camada de autoritarismo e a multa de 50 mil para você que está aqui no Brasil usando VPN para acessar o X. Nós estamos de olho, o ministro está na sua casa agora, vendo você fazendo isso. Atenção. E aí, certamente dentro do tribunal, o pessoal falou, Alexandre, Carmen Lúcia de repente ligou para ele, Carmen Lúcia, Alexandre, essa medida do VPN não, daí já passou um pouco já foi além da autorização que nós demos para você. Isso aí mexe com outras pessoas. Nós mesmo usamos VPN, nós usamos para outras coisas. E o ministro fez a emenda recuando. A verdade é que, lendo a segunda decisão dele, ninguém sabe o que está valendo e o que não está valendo. Ninguém sabe. É confusão. Ninguém sabe. A multa continua valendo para você, 50 mil, mas não, sei lá, quem fornece o VPN não pode bloquear o uso de VPN mais. Ele mudou essa decisão, mudou todo o artigo, o ponto 2, o item 2 da sua decisão. A quem leia aquilo ali fale que com essa decisão ele dessuspendeu o X. Verdade é que ninguém sabe o que está decidido, mas o fato que as operadoras, quem dá provisão para o funcionamento, para o acesso ao X no Brasil, não são malucos, o pessoal cortou logo e ninguém sabe o que o Alexandre de Moraes decidiu, para falar a verdade, mas para falar a verdade ninguém vai perguntar, ele tampouco esclareceu, e o X está fora do ar.